Não é raro nós encontrarmos uma pessoa que diz assim: mas se Deus me ama desse jeito, Márcio, se Deus cuida assim de mim, por que tem tantas coisas ruins que me acontecem? Olha, a primeira coisa importante para a gente não cometer uma injustiça é a gente separar o que a gente fez daquilo que Deus faz. Porque tem coisas que não foi Deus quem enviou para nós. Nós quem fizemos. Não foi Deus quem te colocou numa dívida. Você entrou na dívida. Pelas coisas que comprou, pelo dinheiro que pegou emprestado, pela má administração daquilo que você tinha. Não estou dizendo para acusar. Não estou dizendo para poder afirmar que você não teve motivos para fazer isso. Eu estou dizendo para que a gente tenha clareza de que não foi Deus. Eu não posso fazer uma coisa e depois dizer assim: foi Deus quem fez. Não, eu fiz a dívida. Eu passei a vida inteira fumando e adoeci os meus pulmões. E agora os médicos me dizem que desenvolvi um câncer por causa do fumo. Eu bebi, e por causa da bebida que eu bebi, e dirigi bêbado, cometi um acidente, atropelei uma pessoa, bati o carro e agora estou sofrendo as consequências. Percebe? Não foi Deus. O que eu fiz me levou a esse mal, me levou a esse sofrimento, me levou a essa aflição. Às vezes não foi o que eu fiz, mas o que alguém fez. A pessoa bebeu e passou com o carro por cima de mim. Não foi Deus. Aí a gente diz: meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Não, não foi Deus. Foi fulano de tal que estava ali alcoolizado atrás do volante do carro. Esta pessoa fez. E Deus o que fez? Ficou do seu lado para ajudar você a refazer todas as coisas, a colocá-las no lugar, a pagar as suas dívidas, a cuidar da sua saúde, a recuperar-se, a se levantar-se, a retomar a sua vida. Deus não te impede de viver. Mas se você caminhou para a morte, e Deus olhou você caminhando para a morte com o coração partido, no momento em que Ele ouve você dizer: eu quero voltar à vida, eu quero retomar a minha vida, eu quero começar tudo de novo, eu preciso ser refeito. Ele diz: eu estou aqui. Eu vou te refazer. A nossa vida é assim, gente. O nosso mundo não foi criado pronto. Como eu e você, nós não estamos prontos, não é verdade? E olha, não estar pronto não é um mal. Seria tão triste se o bebezinho já nascesse todo pronto, sabe? Se você já falando com o dente, ensinando para o pai e para a mãe como é que deve agir na vida, coisa mais sem graça. Você perder toda essa fase, sabe? Aquela criança que depende em tudo de você. Tão bonitinho quando começa a aprender a falar. E fala tudo errado. Aí a fala é imperfeita. E veja, perfeito naquele momento é ser imperfeito. A perfeição do neném é ser imperfeito. É falar errado. A perfeição do neném é falar errado. Um neném que já começa falando tudo certo, você vai ficar preocupado. Vai levar aquela criança no médico. Vai levar aquela criança no padre. O que está acontecendo? Como é que pode uma coisa dessa? Não está certo saber tudo já assim. Não é? A perfeição do nenenzinho é justamente a sua imperfeição, porque ele está a caminho, ele não está pronto. E é claro que não estando pronto, criança erra. Quanta criança fez besteira que eu vou lhe dizer. Tem coisa que não dá nem para a gente contar. Eu lembro do dia, para você ver o que uma imperfeição faz. Eu gostava de brincar com fogo, mas a minha mãe, sabiamente, nunca deixava. Mas de vez em quando eu achava o fósforo dando sopa. Eu pegava o fósforo, achava um papelzinho e ia queimar. E nós tínhamos lá uns sofás antigos de estopa, pesadíssimos.
que não cabia na casa em que a gente morava. Então eles estavam um em cima do outro, 2 poltronas muito pesadas encaixadas. E tinha uma folha de papel presa entre os 2 sofás. E eu com uma caixa de fósforo na mão. Louco pra sofá de plástico, estopa. Eu olhei para aquela folha, olha só, eu lembro direitinho. Eu olhei para aquela folha e pensei, se eu for arrancar, ela vai rasgar e vai vir um pedacinho muito pequenininho. Então, para não estragar a folha, é melhor pôr fogo ali mesmo. Não precisou 2 palitos. Foi acender e foi um incêndio. A casa pegou fogo. Jesus. A casa era de tábua. Por pouco o pobre do meu pai não assa ali com o fogo que estava do lado do quarto que ele estava dormindo. Nas nossas imperfeições, porque a gente não está pronto. Porque a cabecinha não está pronta. Não estava pronto naquela época. Quase me matei e matei minha família. Não está pronta ainda para algumas coisas. Como a sua também não está. Por causa dessa falta de prontidão, de perfeição, a gente pode cometer muitos erros na vida da gente. Olha, a gente continua cometendo. Quantos relacionamentos nós metemos fogo nele, porque nós não estávamos prontos para entrar nele. Quanta gente a gente prejudicou, não só por maldade, mas porque a nossa maneira limitada de ver fez com que a gente tomasse decisões que tiveram consequências catastróficas para nós e para as outras pessoas. Porque nós somos imperfeitos. Porque nós estamos caminhando para a perfeição. E antes da perfeição final, existem as imperfeições. E o que Deus está me dizendo, está dizendo a você, é que a gente pode contar com Ele. Enquanto nós caminhamos em busca desse amadurecimento, desse aperfeiçoamento, e que a gente entenda que justamente porque nós não estamos prontos, junto com o bem existe o mal. Junto com o bem físico existe o mal físico. Os anjos, os homens foram criados por Deus livres e inteligentes e precisam caminhar. Isso nos ensina a igreja, isso nos ensina o catecismo da Igreja Católica. Não é? E os homens e os anjos foram criados livres e inteligentes e eles precisam, devem caminhar para o seu fim último como uma opção livre, por amor preferencial. E uma vez que podem e devem caminhar, também podem escolher se desviar. Porque nós somos inteligentes e porque nós somos livres, nós podemos nos desviar e causar o mal. É uma libertação para mim, uma libertação para você, quando nós entendemos que Deus não é diretamente, nem indiretamente a causa do mal, mas permite que esse mal aconteça de uma única maneira, respeitando a nossa liberdade, respeitando a liberdade da sua criatura. Tem gente que diz assim, mas Deus permitiu o mal. Não, Deus não permitiu o mal, permitiu que você fosse livre. E a minha liberdade, a sua liberdade causou aquele mal. Deus permitiu aquele mal quando respeitou a liberdade do assaltante que puxou o gatilho, que tirou o salário daquele pai de família que ia comer. Deus permitiu o mal, não permitindo o mal, mas respeitando a liberdade do outro que se sentou despreparado atrás do volante do carro, como eu dizia para você. Ele não permite o mal. Ele só não impede o bem. Não impede você de ser inteligente e de ser livre. Mas veja, misteriosamente, Deus consegue tirar um bem até deste mal que eu e você causamos. Não é? Santo Agostinho, ele dizia isso. Não é? E reforço aqui para você como é importante nós darmos ouvidos aos homens de Deus. Quem fica cismado com essas pessoas santas que viveram a palavra do Senhor e a colocaram em prática, deixam de gozar, deixam de desfrutar da sabedoria que o próprio Espírito Santo colocou no coração delas. Olha o que dizia Santo Agostinho:
Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se Ele não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal que o ser humano cometeu. Com o passar do tempo, a gente pode descobrir que Deus pode extrair o bem até mesmo de um pecado.